Olá, sejam todos muito bem-vindos e hoje eu quero conversar com vocês sobre o papel dos avós após o nascimento do bebê. Quando os pais chegam em casa com um bebezinho recém-nascido e os avós estão loucos para participarem e conviverem com ele. Mas tem alguns detalhes que podem ajudar e muito vocês nessa interação entre todos da família. Eu sou o Dr. Marlos Paca, pediatra e neonatologista, e já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo que eu trago toda semana para vocês. Em primeiro lugar, os pais precisam entender que os avós só querem o bem do netinho. Tudo que eles fazem é pensando no melhor para o bebê. Mas sim, infelizmente, muitas coisas que eram orientadas e eram praticadas antigamente, há décadas atrás, hoje em dia já não são da mesma forma, da mesma maneira, já foram revisadas, estudadas, mas eles não acompanharam esse processo. Na cabeça deles, o que dá certo é o que funcionou com o filho deles. Então os pais precisam ter um pouco de paciência, porque isso gera sim confusão, principalmente quando eles começam a querer dar muito pitaco, a se meter nas condutas e nas formas como os pais estão fazendo determinadas tarefas. Mas calma, eles também estão preocupados com o bem do neném. E pior, muitas vezes esses avós vão ter a última chance de conviver com um bebezinho recém-nascido, ou então é o primeiro netinho deles, e eles querem conviver e participar de forma muito intensa, que acaba gerando esses conflitos. Então a minha primeira dica é: já conversem com os avós e já definam quais serão os papéis de cada um antes mesmo do bebê nascer, porque assim os pais vão entender que os avós precisam participar, os avós vão ter a segurança de saber que eles vão estar presentes em boa parte dessa fase da vida do bebê e não haverá conflitos. Os pais vão definir que as decisões sobre as condutas são deles e, principalmente, os cuidados com o bebê, os cuidados direto com o bebê, seja banho, amamentação, troca de fralda, eles é que vão ficar responsáveis por isso, a não ser que eles solicitem a ajuda dos avós. E aí, nesse caso, os avós podem fazer também essas atividades, essas tarefas da rotina do bebê. Mas então, qual que é o principal papel dos avós? Além de curtir muito o bebê, sem todo o peso da responsabilidade, os avós têm o papel principal de cuidar dos pais, dos filhos deles, que muitas vezes estão tendo a experiência da maternidade, da paternidade pela primeira vez. Então, os avós têm que se preocupar em dar todo o suporte emocional para a mãe, ajudar a gerenciar algumas crises e discussões que acontecem nos momentos de estresse. Eles podem ajudar nos afazeres da casa, podem estar presentes bastante tempo, podem levar o bebê para passear, podem ficar olhando o bebê de forma para a mãe poder descansar e diminuir toda a pressão que tem sobre a mãe, mas principalmente fazendo tudo de uma forma agradável e diminuindo as críticas excessivas que muitas vezes são quase que inevitáveis. Elas precisam entender que os pais vão errar em muitos momentos, mas eles vão aprender com os próprios erros. E tá tudo bem, eles vão mostrar para os pais que eles estão enfrentando um novo desafio, estão aprendendo, evoluindo e os avós estão lá para qualquer eventualidade. E por fim, falando diretamente com os avós, eles também precisam se preparar fisicamente. A saúde deles precisa estar melhor para receber o bebê. De forma direta, todos os avós precisam estar vacinados contra coqueluche, para gripe e para o vírus sincicial respiratório, se o bebê for nascer na época da sazonalidade. Então, os avós já precisam se programar para receber essas vacinas antes do bebê nascer, para poderem conviver o tempo todo com o bebê sem o risco de contaminar o bebê, de passar uma infecção para o bebê
de forma inesperada e mesmo o avô ou a avó estando assintomático, eles podem causar uma doença grave no bebê. E isso, além das vacinas, nós vamos nos preocupar também com o condicionamento físico, com fortalecimento muscular. O ideal é que os avós comecem a fazer alguma atividade física, tem atividade física que dá para fazer em casa e cuidar mais da alimentação, porque afinal de contas, só assim eles vão poder participar da vida do netinho durante muitos e muitos anos, como eles sempre sonharam.